curso Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, tendo como polo a cidade de Zedoca. E bem, eu, assim como meus outros colegas, Wilder Leal e Júlio César, produzimos o presente trabalho com o intuito de falar um pouco sobre a síndrome de Algeimer. E trabalho esse, né, que foi proposto pela professora Jaqueline Pinho, que ministra a disciplina de Embriologia e Histologia. Bem, vamos começar. Essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez no ano de 1965 pelo pediatra britânico Harry Angelman. E daí o nome da síndrome, já que foi ele que descobriu, ela acabou levando o nome dele. E bem, entre as principais características que a síndrome apresenta estão o retardo mental severo, a incapacidade de falar palavras ou até mesmo frases, um andar desequilibrado e convulsões, crises epilépticas e crises de riso. Essas são algumas das características que os portadores da síndrome apresentam. Bem, no ano de 1967, outros dois pesquisadores, né, também puderam observar casos bem parecidos com esses casos, né, que foram relatados por Angelman. E eles puderam ver, né, que as pessoas que estavam apresentando essa situação, elas tinham uma alegria excessiva, o que levou até o surgimento do termo Happy Puppet Syndrome, que traduzido em português, né, quer dizer síndrome da marionete feliz. Isso porque essas pessoas, né, tinham crises de riso, aparentemente sem nenhum motivo. Bem, esse termo aí, né, foi usado por bastante tempo, né, tornou-se até popular. Só que, entretanto, o nome síndrome de Algeimer, né, foi o que posteriormente se tornou um nome oficial da síndrome. Bem, essa síndrome ela é um distúrbio neurológico que causa retardo mental aos portadores. E além de apresentar também, né, algumas características físicas, né, que esses portadores apresentam. Bem, e a taxa de pessoas que apresentam a síndrome é de 1 a cada 15 a 20 mil crianças. Ou seja, essa doença é uma doença, eu posso dizer, é bastante rara. E bem, e as crianças que possuem essa síndrome, né, geralmente, tanto o nascimento como o desenvolvimento inicial delas, não apresentam nada de diferente em relação às crianças que são saudáveis. Tanto que o nascimento, quando elas nascem, né, tanto o tamanho como o peso das crianças é normal. E bem, também quando a criança nasce, né, ela não apresenta nenhum indício que pode ter ou não a síndrome. E, por exemplo, somente depois de 6 até 1 ano de idade é que a criança pode começar a apresentar retardo no desenvolvimento dela. Isso é as crianças que são portadores da síndrome. E bem, essa síndrome, né, ela é diagnosticada geralmente aos 6 anos de idade. Porém, né, na maioria dos casos, a partir de 4 anos de idade, né, grande parte das crianças que possuem a síndrome já começam a demonstrar várias características que são únicas dessa síndrome. O que pode levar, né, a ser diagnosticado durante essa idade. E durante a fase inicial ainda, uma das características, né, que pode levar pessoas a se questionar se a criança tem ou não a síndrome é o fato da criança conseguir rir e sorrir com muita facilidade. Quando eu falo isso, quer dizer sorrir mesmo com bastante frequência, sem nenhum motivo aparente. Geralmente, a partir dos 6 a 7 meses de idade, os portadores da síndrome apresentam um desenvolvimento motor bem lento, no caso é atrasado. Por exemplo, até completar ano de idade, essas pessoas não conseguem se sentar sem utilizar algum tipo de apoio. E eles só conseguem andar sozinhos a partir de 4 anos de idade ou até mesmo mais. E bem, eles também possuem uma grande dificuldade de falar, né? Ou até mesmo não falando. E quando falam, eles só falam 3 a 4 sílabas. E raramente podem falar 4 ou 5 palavras. Essas pessoas, né, também são bastante ativas. De forma, né, que elas reagem a qualquer estímulo que seja. Pode ser físico ou mental.
E por esse motivo, né, é comum ver nelas, né, grandes explosões de risos, gritos e bastante agitação, utilizando as mãos. Outra característica dessa síndrome é que essas pessoas possuem um andar equilibrado e elas apresentam também bastante tremores enquanto caminham. Elas também possuem distúrbios no sono, né, que são bem frequentes. E que, por exemplo, para que essas pessoas possam dormir, né, a utilização de medicamentos. E bem, em relação a esses distúrbios no sono, por exemplo, o que acontece é que essas pessoas elas têm bastante dificuldade em dormir. Só que, entretanto, elas possuem uma grande facilidade em acordar. E o tempo necessário de sono que elas precisam varia de 5 a 6 horas. E mesmo dormindo esse período de tempo, né, que não é o mesmo das pessoas saudáveis, essas pessoas que apresentam a síndrome, elas não apresentam, por exemplo, nenhuma indisposição nem nada do tipo, mesmo dormindo esse curto período de tempo. Também, né, o tamanho da cabeça dessas pessoas que apresentam a síndrome, é reduzido. Ou seja, elas possuem um atraso no crescimento encefálico delas. O que na maioria dos casos, né, resulta em microcefalia, mais ou menos nos 2 anos de idade. E bem, mesmo não falando verbalmente, né, as pessoas que apresentam a síndrome de Alzheimer, elas podem aprender a se comunicar por gestos. E em relação a ela ser superativa, né, a hiperatividade dela, no decorrer do tempo, essa hiperatividade vai diminuindo. E essas pessoas, como eu posso dizer, a capacidade de ela prestar atenção vai aumentando. De forma que, por exemplo, a maioria, né, além de conseguir se comunicar, utilizando os gestos, eles conseguem, por exemplo, demonstrar a vontade deles em fazer certas coisas, como, por exemplo, falar o que ele quer comer, o que ele quer vestir. E bem, as pessoas que são portadores da síndrome, eles necessitam de um grande suporte, ou seja, 24 horas por dia sempre tem que ter alguém ao lado delas, vigiando essas pessoas. Isso porque, né, elas não têm nenhuma noção de perigo e podem acabar fazendo coisas que vão causar problemas para a saúde dela. E bem, também, né, muitos dos portadores dessa síndrome eles podem aprender, por exemplo, a se vestir, a tomar banho e a utilizar, por exemplo, colheres, talheres. E, por exemplo, a metade, né, um terço a 50%, eles aprendem a usar o banheiro, né, sozinhos durante o dia. Porém, não utilizam ele durante a noite. As pessoas também que apresentam essa síndrome, elas podem ser hipertensas. Isso porque a grande maioria, né, gosta bastante de comer. E além disso, né, uma curiosidade sobre essa síndrome é que as pessoas que possuem ela, né, têm aversão ao calor e também tem um grande fascínio por água. Por exemplo, na maioria dos casos em que eles encontram, por exemplo, algum lugar com água, eles sempre acabam pulando dentro desse local e acabam sempre se molhando todos, né? Bem, em relação à entrada na puberdade dessas pessoas, né, é normal em relação a outras pessoas saudáveis, no período de puberdade. Em relação às características fisiológicas, né, que essas pessoas apresentam, elas possuem uma boca bem grande, com lábio superior fino, né, e os dentes são bem espaçados. Geralmente, né, a cor dos cabelos, olhos e da pele dos portadores dessa síndrome são bem claros. Isso devido, né, a eles possuírem a ausência de um gene, né, que é responsável pela pigmentação dessas partes do corpo. E bem, eles também possuem crises de epilepsia. Isso é algo bem comum. Além de, por exemplo, raramente, né, em alguns casos possuem alguns problemas na coluna, alguns desvios. E bem, aí quanto às causas. Bem, essa síndrome, né, a causa dela é devido
a ausência de um gene, que também é conhecido, né, como UBE3A. Esse gene fica localizado no cromossomo 15. Bem, e uma coisa que é interessante nesse gene é que esse é um gene que só é herdado através da mãe. O pai não transmite esse gene para a criança. E por isso, que na maioria dos casos, o que acontece é que quando dá um problema nessa transferência desse gene durante a de um celular, isso é porque deu um problema lá no gene da mãe. E, o que acontece é que a criança não vai receber esse gene dessa mãe. Por isso ela acaba desenvolvendo essa síndrome. E bem, além disso, né, as causas da síndrome são divididas em 5 classes. Em que a primeira, por exemplo, no caso é a deleção desse gene, né, no material genético cromossomo da mãe. Que essa causa é responsável por 70 a 75% dos casos. A segunda classe de causa é a dissomínio parental. Bem, o que acontece aqui, por exemplo, é quando o indivíduo recebe 2 cromossomos 15 do pai. E quando ele recebe esses 2 cromossomos, né, mesmo recebendo esse gene da mãe, o gene UBE3A, esse gene ele fica sem utilidade devido a esses 2 cromossomos a mais que o indivíduo recebe do pai. E bem, as causas de terceira classe são os defeitos que ocorrem durante a impressão gênica, que são responsáveis por 3% a 5% dos casos. E as causas de quarta classe são as mutações no gene UBE3A, que corresponde a 5 a 10% dos casos. E as outras causas, né, são outros mecanismos que ainda não são identificados. E tentando entender como funciona mais ou menos essa síndrome, né, de Alzheimer. O cromossomo 15 ele possui uma região, tanto do pai como da mãe, possui essa região, né, conhecida como 15q11-13. E bem, quando essa região é deletada lá do cromossomo que é recebido da mãe, a síndrome de Alzheimer ela se origina. E também quando essa mesma região é deletada lá do cromossomo 15 recebido do pai, outra síndrome chamada de Prader-Willi se origina. E bem, essa síndrome de Alzheimer, como eu já tinha falado, né, tem consequências bem graves, tanto no desenvolvimento mental como no funcional dos portadores. E bem, essa síndrome ela não tem cura. Entretanto, né, tem tratamento. Por exemplo, a epilepsia pode ser controlada, por exemplo, através do uso de medicamentos. As pessoas que possuem a síndrome devem fazer bastante fisioterapia, né, já que elas apresentam problemas motores. Elas também têm que fazer terapia ocupacional. Terapias com o intuito, por exemplo, de se comunicarem, já que elas não conseguem falar muito bem, né? Hidroterapia e musicoterapia. Também, por exemplo, uma modificação na conduta tanto em casa quanto na escola. E também algo que é bem importante, né, a compreensão por parte dos familiares das pessoas, né? Então, eu finalizo aqui o trabalho e obrigado.